Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, a senhora Maria Tereza Gomes, que disporá de até 15 minutos e que poderá entrar, doutora Tereza, nas polêmicas que até agora foram processadas nesta audiência. Nossa secretária de Justiça, eu gostaria antes, doutora Tereza, de registrar a presença da vereadora professora Josete, da Câmara de Curitiba, da vereadora presidente da Câmara Municipal de Pinhais, Ivone Carvalho dos Santos, do vice-presidente Márcio Killer, da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e da secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Pinhais, Vilma Serra. A palavra a nossa secretária de Justiça, que disporá até 15 minutos. Eu quero inicialmente saudar a presidente, deputada Jô Soares, a relatora eminente senadora... Quase Jô Soares, mas é Jô Moraes. Jô Moraes, a relatora senadora Ana Rita e os membros da CPMI, deputado Rosinha, deputada Rosane Ferreira, deputado Sérgio Souza, destacar também a honrosa presença da deputada que nos honra com a presença, Cida Borghetti. Quero cumprimentar os integrantes da CPI que nos prestigiam com a presença. Quero saudar cada uma das pessoas que aqui estão e que nos distinguem com esta honrosa presença para tratar de um tema que é de absoluta relevância, as senhoras e os senhores. Destacar também a presença da nossa equipe de trabalho, né, essa matéria no âmbito da Secretaria, coordenada pelo professor Gediel, e tem em sua vice-coordenação a Regina Bley. Quero agradecer todo o trabalho e empenho da nossa equipe da Secretaria e suas pessoas. E dizer que muito do que poderia dizer já foi dito pelos nossos antecessores. Em razão do tempo, tentarei ser absolutamente breve e objetivo. Fiz aqui alguns rápidos apontamentos. Enfrentando a violência contra a mulher. Nada mais estamos falando do que o sinônimo de violação aos direitos humanos da mulher. E a pergunta, por que, apesar da legislação vigente, as mulheres continuam sendo vítimas de violência? Temos aqui o Paraná como um dos estados em que tem um elevado número, né, de casos de violência contra as mulheres que morrem, especialmente no município de Piraquara, em alguns municípios da região metropolitana. É o terceiro estado brasileiro onde mais morrem mulheres. E as três perguntas que nos foram colocadas pela CPMI. Quais são as políticas que estão sendo implementadas? Primeiro, o que as autoridades aqui presentes, de forma individual ou conjunta, estão fazendo para reduzir a letalidade das mulheres? Quais as maiores dificuldades para o enfrentamento das violências contra as mulheres? Qual o orçamento para 2012 e 2013? Bem, falo pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. É uma secretaria que tem, sob sua responsabilidade, a interação direta com o Conselho Estadual da Mulher. Muitas conselheiras estão presentes, tanto dos conselhos estaduais quanto dos conselhos municipais. E entendo que a questão da violência, ela vai tratar de duas frentes. Uma delas, que é o acesso das mulheres às políticas públicas. Isso é fundamental para a redução da violência. E segundo, a necessidade de políticas públicas também em relação aos homens autores de violência, para que seja feita uma reeducação. Então, tratando dessa forma, eu gostaria de destacar que, no que diz respeito ao acesso das mulheres às políticas públicas, aqui no Brasil nós temos mais de 500 anos de história, e a história mostra que o descaso com o sistema educacional e principalmente com o acesso das mulheres ao sistema educacional, aos níveis mais elevados de ensino, fez com que as mulheres por muitos e muitos anos
acabassem ficando dentro de casa, como donas de casa, naquela cultura de que deveriam servir o marido e a família, e muitas vezes não tiveram acesso à escolarização e ao trabalho em época própria. E essa é uma das grandes causas de exclusão das mulheres no mercado de trabalho e uma das grandes causas que fazem com que a violência seja um dos altos índices aqui presentes. Portanto, nós podemos enfrentar a temática de políticas públicas para mulheres, primeiro, falando do sistema de justiça, e aí sim, a falta de estrutura própria em delegacias de polícia, ou a ausência de casas-abrigo, né, dada a necessidade de uma melhor estruturação. Nós podemos falar da atuação do Ministério Público, como já foi dito aqui pelos meus colegas antecessores do Ministério Público, e também pela estrutura, em relação à estrutura do Poder Judiciário, em relação à necessidade de uma estrutura de equipe técnica. Ainda no sistema de justiça, nós podemos e devemos falar da Defensoria Pública do Estado do Paraná, e aqui está presente a sua Defensora Pública Geral, doutora Josiane Frutti do Pino. Eu diria que o Paraná é um estado que tem 20 anos de atraso na implementação da Defensoria Pública do Estado, e que uma das maiores metas que nos foram colocadas para este quadriênio no governo foi a regulamentação da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E nos primeiros meses, frente à Secretaria, penso que dos eixos estruturantes mais importantes foi o da discussão pública e aprovação nesta Casa de Leis, sancionado pelo governador, a lei orgânica que regulamenta a Defensoria Pública do Estado do Paraná. E que, se hoje são apenas cerca de 30 pessoas que trabalham na Defensoria, com a abertura de concurso público já em andamento, já aberto para 198 defensores e mais 300 e poucas pessoas da equipe técnica, então nós vamos sair de uma estrutura quase inexistente de 30 pessoas abnegadas que vêm lutando pela Defensoria para mais de 700 pessoas que serão concursadas com um orçamento de 46 milhões de reais. Isso sim é uma forma de acesso às políticas públicas que são destinadas às mulheres que são excluídas e que precisam ter acesso à justiça. Poderíamos ingressar no sistema de saúde, poderíamos ingressar na necessidade de acesso das mulheres às políticas públicas junto ao sistema educacional, junto ao trabalho, junto à área de desenvolvimento social. E em relação a isso, cada Secretaria de Estado, seja Secretaria de Educação, Desenvolvimento Social, Saúde, tem feito o seu papel. Mas entendemos que é fundamental na nossa secretaria ancorar dois eixos. Um deles, violência contra a mulher encarcerada, e isso não pode ser esquecido, porque a violência contra a mulher encarcerada, nós sabemos que a maior violação que temos de direitos humanos no Brasil é a violação dos direitos humanos da pessoa encarcerada. Isso reconhecido no âmbito do Ministério da Justiça, no âmbito da ONU, porque delegacias superlotadas, seja em relação a homens, seja em relação a mulheres, é violação sim flagrante de direitos humanos. Em relação a essa temática, nós vamos pontuar muito rapidamente as ações que estamos fazendo, e a outra que entendemos fundamental, que é a criação de cooperativas sociais para que as mulheres menos favorecidas tenham condições de trabalhar em sistema cooperativo, num ano que é considerado o Ano Internacional das Cooperativas pela ONU, cuja legislação no Brasil das cooperativas sociais, embora aprovada, ainda carece de regulamentação, carece de implementação, e o Brasil, dentre 90 e poucos países, é um dos piores países em cooperativas sociais, que é uma das formas de garantia de renda e é uma das formas de autonomia da mulher para ficar independente da questão econômica do companheiro do marido. Por isso, entendemos que são eixos estruturais. Já estamos trabalhando, e esta semana ainda com uma reunião neste sentido, para a criação regular da primeira cooperativa social para pessoas que estão encarceradas no sistema penitenciário. Mas estamos também, e até porque a OCEPAR ainda não tem o registro de nenhuma cooperativa social formalmente aprovada pela OCEPAR. Então esta será a primeira cooperativa social.
Vamos também, juntamente com o Judiciário, Defensoria, OAB e todos os órgãos, nós vamos criar cooperativas sociais de trabalho no município de Piraquara, para mulheres. Por que para mulheres? Porque as mulheres são aquelas vitimizadas em razão da carência, morando em favelas, morando no município de Piraquara, que tem quase 7.000 pessoas encarceradas. É o maior complexo penitenciário que nós temos no estado. Talvez por isso, os alarmantes índices de mortalidade de mulheres no município de Piraquara. Logo, o que queremos é aproveitar a passagem da CPMI para juntos construirmos um modelo de cooperativa social, para regulamentarmos aquilo que falta no âmbito da legislação federal e da legislação estadual, e até mesmo destacarmos no orçamento, seja federal ou estadual, verbas, até mesmo na lei de responsabilidade fiscal, que destina verbas vinculadas à saúde e à educação, que nós tenhamos verbas vinculadas, sim, ao enfrentamento à violência contra a mulher, com percentuais para escolarização, para o trabalho através de cooperativas sociais e para a saúde da mulher, que acaba sempre tendo as suas necessidades. Acho que esses são realmente eixos estruturantes para além da questão de simplesmente denunciar na delegacia. É muito importante, mas muito além da denúncia feita na delegacia, nós precisamos trabalhar com os eixos estruturantes que enfrentem a questão da violência em relação à mulher. Mais do que isso, homens autores de violência. Talvez ainda não existam dados em relação à questão do número de homens que praticam infrações contra as mulheres no Brasil, porque cada estado tem a sua peculiaridade, mas que são usuários de álcool, crack e outras drogas. Mas, pelo senso comum, nós temos absoluta certeza que grande parte da violência doméstica que acontece dentro de casa, e quase 70% das violências que ocorrem contra a mulher são violências domésticas, é em razão do uso do álcool, crack e outras drogas. Então nós precisamos enfrentar essa questão da política em relação às drogas para homens usuários como forma de prevenção. E eu digo prevenir para não encarcerar, porque se nós não prevenirmos o uso do crack e do álcool, futuramente esses homens serão os nossos clientes no sistema penitenciário. Razão pela qual a proposta que fazemos e trazemos aqui à CPMI é que nós já aprovamos na Assembleia Legislativa e por unanimidade 2 leis estaduais. Uma lei que permite a parceria do Estado, dos municípios e de consórcios municipais com APADs, que são associações de proteção e amparo à drogadição, entidades sem fins lucrativos, que de certa forma regulamenta essas comunidades terapêuticas que são importantes para suprir uma lacuna quando você não tem como encaminhar esse homem, porque na casa ele não pode ficar, perdeu o emprego, perdeu os laços familiares, mas ele precisa ter uma referência por 6 meses, 1 ano, até que ele tenha condições de voltar ao convívio social. Então, para suprir essa lacuna, aprovamos uma lei estadual que nos permite essa parceria com as APADs. O papel da Secretaria de Justiça seria o de definir a metodologia, já estamos definindo a metodologia, discutindo junto com o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e através desse Conselho Estadual, que é governamental e não governamental, junto com o Comitê de Saúde Mental, que envolve várias secretarias de governo, junto com o governo federal, que também tem um programa de enfrentamento ao crack, para que nós possamos realmente ir à causa desse problema. A violência em relação às mulheres ou contra as mulheres é a consequência da ausência de uma política pública neste segmento. E além disso, cursos também de conscientização para homens, inclusive os homens encarcerados, como foi dito aqui pela desembargadora Denise Krieger, homens encarcerados que precisam também ter cursos de reeducação para saber os malefícios que essa violência causa na destruição do lar. E aí já estamos preparando cursos em CD para que eles sejam reproduzidos. Não só esses cursos de reeducação, mas também os cursos de qualificação profissional e os cursos de educação formal, para que eles sejam produzidos e reproduzidos dentro dos presídios, e digo mais, deputado, dentro das celas.
se o problema é a mobilidade dos presos, então vamos identificar aqueles que cometeram a violência contra a mulher e vamos dar cursos dentro das celas, com DVD, TV, 90% das celas já tem TV, para que isso seja contado como remissão da pena pelo estudo. Isso sim, eu acredito que são ações integradas que nós podemos perfeitamente desenvolver. E desenvolver junto ao Centro de Referência da Mulher e tudo mais. Pediria só um minutinho para que volte só a tela aqui. Algumas ações então. Criação e estruturação da Defensoria Pública do Estado do Paraná como uma das medidas de enfrentamento à violência contra a mulher, está em fase, né? Agora, por conta da Defensora Pública e a tramitação desse concurso. Realização da conferência temática que fizemos o ano passado, junto com o Conselho Estadual da Mulher. Essa conferência, ela apresentou, com a participação de quase 600 pessoas, governamental e não governamental, apresentou 142 propostas, com 5 eixos: autonomia econômica, educação inclusiva, saúde das mulheres, participação das mulheres em espaço de poder e decisão e enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. Em relação a cada uma dessas propostas, no relatório que encaminhamos hoje, à CPMI, detalhamos ali de que forma estamos trabalhando essas propostas. Mais do que isso, a realização da terceira Conferência Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, que acabou levando a Brasília 113 representantes paranaenses para participar da Conferência Nacional. A implantação de serviços de educação e responsabilização para homens autores de violência. Isso, nós firmamos um convênio com o Ministério da Justiça para que funcione em Londrina, na 6ª Vara Criminal e Juizado Especial, com valor de 249 mil, numa parceria com a Universidade de Londrina e também com o município daquela comarca. O trabalho do Centro de Referência da Mulher, que é um trabalho da Secretaria de Justiça e da Secretaria de Saúde em parceria, que todas as terças-feiras se reúne lá junto ao Juizado Especial de Violência Doméstica de Curitiba, atendendo mulheres que foram vítimas de violência. E hoje tivemos a oportunidade de apresentar o Centro de Referência à senadora que nos acompanhou, a senadora Ana Rita. Implantação de APADs, como disse, com a aprovação da lei estadual para implantação desses espaços para enfrentamento à questão do álcool, crack e outras drogas. Isso para os homens, como forma de prevenção. Construção de casas-abrigo para mulheres. É fundamental que elas tenham um espaço digno. E aqui em Curitiba já existe um terreno ali em Santa Felicidade com uma área de 7.095 metros quadrados, onde é perfeitamente possível e vamos executar a construção de mais uma casa-abrigo para mulheres. Não apenas a casa como espaço para refúgio, mas a casa como espaço de escolarização e qualificação profissional e a casa com funcionamento de uma cooperativa social de trabalho para mulheres. Assinatura de termo de cooperação técnica para o funcionamento do Centro de Referência da Mulher e também a ampliação desse Centro de Referência, que é uma parceria com o governo federal da ordem de R$227 mil. A implantação do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Isso também é um caso muito sério que nós temos aqui no Paraná, porque é região de fronteira, e nós temos, em razão de ser região de fronteira, a questão do tráfico de mulheres para a prostituição. Então, um convênio com o governo federal para a implantação do núcleo de enfrentamento, da ordem de R$308 mil. Oferta de curso de defensoras de direitos humanos, é um trabalho da Secretaria de Justiça, junto com a CODI, que é a Escola Superior de Educação e Direitos Humanos. São 50 vagas de capacitação para líderes comunitárias, mulheres, para que elas possam propagar a questão dos direitos humanos nos municípios. Além do que, o trabalho do patronato, que atende os egressos do sistema e seus familiares como forma de apoio. Pode passar. E por último, política para mulheres encarceradas. Nós fizemos um levantamento de 2.500 pessoas encarceradas no estado do Paraná. Nós chegamos ao número de 300 pessoas encarceradas, condenadas por tráfico de drogas, mas que estavam com 3 ou 4 gramas de crack. Isso não deve ser considerado tráfico. E aí, muitas mulheres nessa situação. Muitas mulheres com filhos pequenos que estão longe da família.
por determinados crimes que, se bem fôssemos verificar essa legislação, que é o Código Penal, a sua parte especial, que está em vigor há 70 anos, muitas não deveriam estar. Em razão disso, fizemos propostas via Conselho Nacional de Secretários de Justiça, o colegiado este que presido atualmente, levando ao Ministério da Justiça, através da Secretaria de Assuntos Legislativos, levando a alguns líderes, alguns parlamentares, levando ao presidente do Supremo Tribunal Federal um elenco de medidas necessárias, dentre as quais as propostas de alteração legislativa. E que neste país é muito mais grave a pena de quem furta do que a pena daquele que lesiona corporalmente uma vítima. É muito mais grave a pena de quem comete um roubo do que a pena de quem comete lesão grave, que a vítima fica mais de 30 dias impossibilitada de desenvolver qualquer atividade. Então, este descompasso e essa desproporção precisa ser corrigida, como também a questão da pequena quantidade das drogas. E mais, o lugar digno para que as mulheres encarceradas que estão em delegacias de polícia no interior do estado, superlotadas, tenham condições de ter um espaço digno. Estivemos agora em Londrina, discutindo com vários juízes e promotores daquela região, a implementação de um pacto que firmamos no nosso estado, entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e as 3 instituições essenciais da Justiça, o OAB, Ministério Público e a Defensoria Pública. A criação de uma metodologia diferente das APACs, é um modelo que existe em Minas Gerais, em que não tem policial militar armado dentro do presídio, mas que o índice de reincidência final é de apenas 9%. É um modelo de gestão diferente em execução penal, mas que dá certo e dá resultados. Muito mais digno do que aquilo que nós estamos vendo por aí. Então, nessa linha que estamos fazendo com as mulheres encarceradas. Educação e profissionalização, investimento maciço, saúde. Todas as mulheres que estão em delegacias de polícia do interior, já encerro. Foram visitadas nas delegacias, numa parceria com a Secretaria de Saúde, para verificar as questões de saúde. Isso é fundamental. Então, a implantação das APACs, levantamento da situação jurídica das mulheres, enfim. Encerro dizendo que, para nós, é extremamente importante a vinda da CPMI, da violência contra as mulheres do Congresso Nacional, por entendermos que a solução para um problema dessa magnitude ele é tão complexo que ele transcende o governo, ele transcende as instituições, mas ele precisa sim da união e da colaboração de todos, independente da coloração partidária, mas por uma causa muito importante, que é a causa de defesa dos direitos humanos, é a causa de defesa da dignidade da mulher. E as ações conjuntas têm condições de implementação com o apoio da CPMI. Muito obrigada. Agora, só um pouquinho que a deputada Cida Borghetti gostaria de uma pergunta, e nós pediríamos uma certa rapidez. Nós temos que escutar ainda 2 instituições do Estado e as representantes da sociedade civil, em número de 4. E nós temos que encerrar às 18 horas. E nós pediríamos, então, uma resposta com rapidez, já que a senhora... Tá bom, bem rapidinho. Deputada Cida Borghetti. Não, deputada, pode fazer suas 2 com toda certeza. Inicialmente eu quero cumprimentar esta CPMI na pessoa da nossa presidente, deputada, minha colega, Jo Moraes, que eu julgo ser uma das mulheres mais sofridas e mais sábias da Câmara Federal. Cumprimento a senadora Ana Rita, minha colega, que estivemos há meses atrás em Genebra, representando o Brasil na Conferência Mundial sobre Política para as Mulheres, e que eu tenho certeza que fará um relatório importante para a sociedade brasileira, mas importante para a defesa de todas as mulheres brasileiras. Cumprimento o meu colega, deputado Rosinha, que assim como eu, deputada Rosane, estivemos nesta casa, eu quase 8 anos, a Rosane 4 e o Rosinha também, os deputados estaduais, e aqui pudemos ajudar o Estado do Paraná a promover o bem comum.
E eu gostaria de saudar a secretária de Estado, doutora Maria Tereza Willy Gomes, mulher de quem eu tenho amizade, respeito, admiração, e tenho certeza, doutora Maria Tereza, que a senhora nos deu aqui uma aula de como o Paraná trata as mulheres através da Secretaria de Justiça, e a senhora colocou muito bem. Eu apenas gostaria de fazer uma pergunta, embora a senhora já colocou na sua explanação, mas a título de até de contribuição, porque eu tive a participação com muitas mulheres que aqui estão, vejo voluntárias e ativistas, como a Elza Campos, a deputada Elza Correia, que esteve conosco e que brigou muito para que as casas, para que a Casa Abrigo de Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel fosse uma realidade. Eu pude inaugurar essas casas, a Curitiba, Maringá, Londrina, não pude ir a Foz nem Cascavel, mas pude participar e sei da importância dessas casas para atender as mulheres e as famílias vítimas de agressão. Mas eu gostaria aqui de fazer uma pergunta, né? Hoje o Paraná conta com 399 municípios e nós temos apenas 5 casas-abrigos. Né? Então eu gostaria de saber que o Paraná assinou o pacto, né? E nesse pacto está prevista a construção de mais 19 casas. Né? A senhora fala da construção em Curitiba, no bairro de Santa Felicidade, que é oportuno e próprio. Mas eu gostaria de lembrar que em Ponta Grossa já houve em 2008, se não me falha a memória, o destino de uma verba para a construção de uma casa-abrigo, né? Porém, esta casa-abrigo de Ponta Grossa não está no cadastro das casas-abrigos do Paraná. Eu queria saber se foi inaugurada, se ela funciona, quantas mulheres foram atendidas, né? E como está o planejamento dessas 19 novas casas de proteção e atenção às mulheres e também às suas famílias. E quero dizer aqui que concordo com o que a doutora Denise Krieger muito bem colocou aqui no início. Aliás, nós discutimos sobre o tratamento para o agressor, né? O agressor precisa, não adianta nós cuidarmos das mulheres, então somente. É preciso cuidar também do agressor através da senhora falou, da saúde mental, né, que eu acredito que seja um programa eficiente. E também lembrar, doutora Maria Tereza, de que a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres tem uma nova normativa de abrigamento para essas mulheres vítimas. E seria oportuno até através desta comissão, ou a senhora mesmo, fazer uma visita ou à Secretaria Nacional ou à sua assessoria para saber, que eu também não sei, eu acho que nem a deputada Rosane ainda, mas qual é essa nova tratativa do modelo novo de abrigamento para as mulheres vítimas. Muito obrigada. Deixa eu só guardar para ser mais rápido, a deputada Rosane vai fazer e aí a senhora responde muito rapidamente. Será, doutora Maria Tereza, será efetivamente criado um núcleo de defesa dos direitos da mulher na Defensoria Pública recentemente implantada? Será criado um núcleo de defesa? E eu também gostaria de ver o seu posicionamento com relação à necessidade de nós criarmos o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher por lei e não por decreto, como hoje é feito. Rapidamente, porque eu estava nesta casa e enfrentei inúmeras dificuldades para que na legislatura passada o Conselho efetivamente funcionasse. Então é nesse sentido que eu quero sentir a sua sensibilidade com relação a esta questão, para que seja uma política de Estado e não uma política de governo. Eu só queria lembrar, doutora Tereza, que a defensora pública é a próxima a ocupar este lugar aí. Então, relativo à questão da Defensoria Pública, ela poderá falar, né? O deputado Rosinha também
vai levantando as questões. São duas coisas bastante rápidas. Uma delas foi dito da Defensoria Pública que vai ser realizado concurso. E quando serão chamados. Isso é importante, porque senão eu passo aqui com um prazo de 2 anos para chamar, vou chamar naquele. Aí a outra questão, doutora Ana Tereza, diz respeito à sua Secretaria de Justiça e Cidadania. Quando que a Secretaria de Justiça, junto com o Ministério, junto com a Secretaria de Saúde, vai criar um centro de referência para o aborto legal que no estado do Paraná não tem? Doutora Tereza, eu solicitaria sucinto para que nós possamos dar continuidade. Pois não. Bom, inicialmente respondendo às indagações da deputada Cida Borghetti, também entusiasta dessa matéria, nós temos tido várias conversas a respeito. Em relação à questão de casa-abrigo, o projeto da Casa Abrigo é um projeto não só da Secretaria de Justiça, mas também uma parceria com a Secretaria de Família e Desenvolvimento Social, e que ela demanda uma parceria com os municípios. Vários municípios já nos procuraram, sim, inclusive com a formação de consórcios municipais. A presidente do Conselho Estadual das Mulheres, que é a Terezinha, né, na última reunião do Conselho Estadual, inclusive, ela tem um mapeamento, que ela quer trazer esse mapeamento das cidades que deveriam ser priorizadas em razão de um diagnóstico que foi feito. A nossa preocupação com a Secretaria de Justiça é com a metodologia a ser adotada na construção, usando construção de casas populares de 61 metros quadrados, que podem ser feitas via companhia habitacional, com um custo muito mais simples e execução muito mais rápida, que a grande dificuldade na construção das casas-abrigo, às vezes, está na questão da arquitetura e da engenharia. Então, nós estamos com um projeto simples, e até trouxemos aqui, mas em razão do tempo não é possível mostrar, casas com alojamento coletivo, espaço para escolarização, atendimento à saúde e a cooperativa social. Já temos o custo e a programação para efetivação. Até o próximo mês já estamos com um convênio fechado com a Companhia Habitacional do Paraná para essa execução. Aí sim atenderemos a demanda de casas-abrigo. No que diz respeito ao conselho ser criado por lei, eu acho que a deputada tem toda a razão, não só este, mas todos os conselhos estaduais deveriam ser criados por lei. Na última reunião que tivemos no Conselho Estadual das Mulheres, nós discutimos isso, inclusive discutimos a composição para que o número fosse um número adequado para que as reuniões efetivamente se realizassem. Houve uma aprovação unânime em relação ao número de componentes, de integrantes, e ser governamental e não governamental, de ser através de projeto de lei. Já foi constituída a comissão, já estamos praticamente com o anteprojeto pronto para referendar no Conselho Estadual e encaminhar via governador para a Assembleia Legislativa. Não apenas do Conselho Estadual da Mulher, mas todos os conselhos estaduais que são vinculados à Secretaria de Justiça e que foram criados por decreto e não por lei. Já estamos terminando de fazer a revisão de toda essa legislação. E aí, no que diz respeito à questão da defensoria, o núcleo de atendimento e a finalização do concurso, início e término, eu deixo por conta da doutora Josiane, que é a defensora pública geral, que tem autonomia e independência para tanto. E no que diz respeito ao centro de referência para o aborto legal, também é uma tratativa daí junto com a Secretaria de Justiça, mas junto com a Secretaria de Saúde, para que essas linhas possam ser implementadas. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Nós passamos agora a palavra.